Mineração contamina águas dos principais rios do Brasil. Queimadas devastam fauna e flora em várias regiões do país. O Brasil registra recorde histórico de desmatamento. Manual de sobrevivência. Olá para você que nos acompanha na Rádio Brasil de Fato e também para você que está ouvindo a gente no formato podcast. Eu sou a Gabi Brasília, sou ativista climática e esse é o Manual de Sobrevivência, um programa que se propõe a entender o tamanho e a profundidade da crise climática e também encontrar saídas, rupturas, alternativas de sobrevivência nesse momento tão difícil que a gente está passando. E quem está comigo hoje nessa jornada é o Juliano Medeiros. Oi, Gabi, tudo bem? Pois é, nesses momentos em que a destruição parece quase inevitável, se juntar para pensar e resistir juntos é ainda mais necessário. Para quem está chegando agora, eu sou historiador, cientista político, fui presidente do PSOL e hoje sou diretor do Instituto Futuro. E o Manual de Sobrevivência é uma parceria nossa com a Rádio Brasil de Fato, que muito nos orgulha, para falar de crise climática com profundidade, mas também botando o dedo na ferida. E, claro, para buscar caminhos mesmo quando tudo parece estar desabando. É 2025, ano em que o Brasil cedia a COP30, a Conferência do Clima da ONU, lá em Belém do Pará, em novembro. E a gente sabe que as COPs têm muitos limites e complexidades, mas não dá pra negar que elas também podem ser uma baita oportunidade pra gente chamar a atenção sobre os conflitos que realmente importam, quando o assunto é meio ambiente. Por isso, cada episódio a gente escolhe um tema-chave para discutir com quem entende do assunto. E o tema de hoje é a relação entre o uso da terra e a crise climática. O agronegócio que se vende como motor do Brasil, mas na verdade é o motor do aquecimento global aqui no nosso país. Quando as pessoas pensam em gases de efeito estufa, o que vem à cabeça imediatamente é a indústria ou os carros. Mas no caso do Brasil, a verdade é que boa parte do problema está em como o agro lida com a terra e as florestas, ou melhor, como ele está destruindo a terra e as florestas, né? O agronegócio é um setor que se vende como moderno, tecnológico, sustentável, o famoso pop, mas por trás da propaganda alimenta uma engrenagem de desmatamento, queimada, gado, metano, monocultura. A gente vai entender por que, num país com tanta floresta e potencial ambiental, o que mais cresce é pasto, e por que essa conta não fecha. O mais grave: tudo isso não acontece por acaso. Existe um modelo por trás, com incentivos, apoio político e uma lógica de impunidade que faz a destruição parecer um negócio. E é aí que a gente precisa olhar com mais atenção, Gabi. Quem ganha com isso? Quem lucra com a devastação disfarçada de progresso? Para essa conversa tão necessária, a gente recebe hoje o Luiz Marques, que é historiador, professor da Unicamp e autor de alguns dos estudos mais importantes sobre o colapso ambiental no Brasil. O Luiz pesquisa há anos a ligação entre o uso da terra, política e a destruição ambiental. E a gente está muito feliz, claro, de ter ele com a gente aqui no nosso episódio do Manual de Sobrevivência. Então eu queria começar perguntando, Luiz, o Brasil muitas vezes é visto como uma espécie de salvação para o planeta quando o assunto é crise climática. Mas na verdade a gente ocupa hoje a 5ª posição no ranking dos países que mais emitem gases de efeito estufa no mundo. E 75% dessas emissões vêm do uso da terra pelo agronegócio. E as pessoas que estão nos ouvindo nesse momento podem estar se perguntando, mas como é que um pé de soja, um pé de alface emite mais gás carbônico que um ônibus na cidade de São Paulo, por exemplo? Então eu queria que você, se possível, começasse explicando um pouco o que são as emissões de gás de efeito estufa, para quem não sabe, e também explicasse como e por que o agronegócio é responsável por 3/4 delas no Brasil. Obrigado, seja muito bem-vindo, Luiz. Muito obrigado, Juliano, Gabi, muito obrigado por esse convite, fico muito contente de estar aqui com vocês. A pergunta é muito simples, né? Quer dizer, a resposta é muito simples a essa pergunta, porque efetivamente você falou em 3/4 das emissões de gases de efeito estufa do Brasil são de responsabilidade do agronegócio, porque essa soma, esse número é resultado da soma do desmatamento e das pastagens, e do gado, né? Do gado bovino. O gado bovino, como vocês sabem, o boi e a vaca são ruminantes, né? E à medida que eles ruminam, essa atividade entérica, como é chamada, eles arrotam metano. Uhum. Ora, o metano é basicamente o gás de efeito estufa mais poderoso que existe. Ele é num espaço, ele permanece menos tempo na atmosfera, 10 a 12 anos. Mas num período de 20 anos, ele é 86 vezes mais potente na sua capacidade de aquecer o planeta
do que o dióxido de carbono, o CO2, que é aquele que sai do escapamento do ônibus, do carro, do diesel, etc, etc. Então, nesse sentido, o agronegócio ele emite uma quantidade de metano enorme e, portanto, é fortemente responsável pelo aquecimento. E, além disso, é a questão das florestas. As florestas, né, quem se lembra da escola, né, sabe que a planta faz a fotossíntese. E a fotossíntese significa o quê? Significa um processo químico em que a planta absorve a energia solar, transforma essa energia solar em energia química através desse sistema e nesse processo ela captura dióxido de carbono da atmosfera. E exatamente por causa disso ela resfria o planeta, mas não é só por causa disso que ela resfria o planeta. Ela resfria também porque quando ela pega a água lá debaixo da raiz e leva ela através do tronco para as folhas e essa água ela vai se evaporar, toda vez que a água passa de um estado para outro, do estado líquido para o estado gasoso, ela rouba energia do planeta. Ela rouba energia do que está em volta. E como ela rouba, ela resfria o ambiente. Então, quando você está debaixo da árvore, claro, é mais fresco porque tem sombra, mas não é só porque tem mais sombra, é porque ela está, ao mesmo tempo, capturando essa... Então, o agronegócio, quando desmata, e ele desmata de uma maneira brutal, e põe fogo nas florestas, que basicamente, veja, as florestas tropicais no Brasil, elas não pegam fogo, porque elas são úmidas. Pensem assim, peguem uma floresta tropical, a copa das árvores é muito fechada. Então, quando o sol entra na copa, ele só consegue chegar 4% da energia solar no solo. Portanto, quando cai um raio, o fogo não se propaga. Agora está se propagando por quê? Porque eles põem fogo na floresta. O agronegócio põe fogo. 99% dos incêndios no Brasil são culpa humana, né? São ateados pelo agronegócio, basicamente. Existe uma pequena porcentagem de incêndios que são, vamos dizer assim, acidentais, tá certo? Mas basicamente eles são propositais. E aí você tem dois tipos de incêndios. Um para destruir a floresta, para criar o pasto. Então o processo é muito claro. O agronegócio entra na floresta, retira a madeira que é economicamente interessante, o que resta ele põe fogo. Para quê? Para depois fazer o pasto ou aumentar o plantio de soja. Ou seja, é o que a gente chamaria no futebol o jogo de 6 pontos, né? Porque você está, na verdade, tirando a floresta que capta gases de efeito estufa e ainda colocando no lugar da floresta pasto para produção agropecuária que gera gases de efeito estufa. E o incêndio é o pior de tudo, talvez, porque o incêndio, claro, você pode imaginar, certo? Você põe fogo num carbono enorme, numa reserva de carbono gigantesca. Para quem está nos ouvindo, é uma etapa do processo de criação da pastagem, né? De criação da pastagem, exatamente. Você põe fogo na floresta para criar o pasto ou para aumentar a sua área agrícola e com isso você está, portanto, emitindo quantidades gigantescas. Só para as pessoas terem uma ideia, a floresta amazônica, não estou falando das outras florestas, tá? O cerrado, só a floresta amazônica, ela armazena alguma coisa entre 150 bilhões e 200 bilhões de toneladas de carbono. E o carbono, quando ele vai para a atmosfera e ele entra em contato com o oxigênio, ele vira dióxido de carbono. Então você pega esse carbono e multiplica por 3,6. E aí você tem a quantidade de dióxido de carbono que uma floresta, quando ela é queimada, emite na atmosfera. E a grande truque que os inventários nacionais que reportam para a ONU quanto cada país emitiu de gás de efeito estufa, esse dióxido de carbono que sai dos incêndios não é contabilizado, porque é considerado natural. Por que é considerado natural? É considerado natural porque o incêndio não é o resultado, digamos assim, da queima de combustível fóssil, Entendi. do motor, etc, etc. Então é considerado um acidente natural. A mesma coisa acontece no Canadá. O Canadá tem florestas ainda maiores que no Brasil. E se sabe dos incêndios, talvez tenham uma parte dos incêndios gigantescos que estão ocorrendo no Canadá. Sim. Isso não entra no Inventário Nacional do Canadá, porque eles consideram isso um acidente natural. Como se não fosse Assim. resultado da ação humana. Como se não fosse humano, tá E certo? falta dados, né? Falta fiscalização, principalmente aqui no Brasil. Quando eu tive o primeiro contato com o agronegócio, que quando a gente começa a falar de meio ambiente, o primeiro que a gente vem criticar aqui no Brasil já é o agronegócio. A gente já tem Com certeza. nosso malvado favorito aqui.
E não é à toa, porque foi um dos primeiros setores que chegou no Brasil com essa lógica de destruição, né? Quando a gente volta na colonização, os europeus não chegaram aqui necessariamente com o petróleo já, com a mineração, chegaram primeiro devastando tudo e tirando tudo que tinha simultaneamente com o genocídio indígena. E uma coisa que eu descobri dentro da militância, né, nossa, pesquisadora eu, mas eu conheci muito depois essa cadeia produtiva do agronegócio, né, em como não é só sobre a fazenda, sobre a JBS de forma jogada, né? Existe um esquema, uma cadeia de produção da fazenda que cria, que recria, que engorda, vai para o frigorífico, vai para o centro de distribuição, até chegar no consumidor, né? Isso até converge um pouco com o direito do consumidor, mas eu queria muito ouvir de ti a necessidade desses dados, da gente ter essa disponibilidade de dados, porque uma matéria do Brasil de Fato disse que o Pará é o único estado do bioma Amazônia que fornece esses dados de cadeia produtiva. E como isso tem prejudicado ou pode ajudar a gente a fiscalizar mais, encontrar mais esses infratores, esses criminosos que a gente sabe que estão aí. Então, o rastreamento, né? Uhum. Isso que você está falando é o rastreamento. Quer dizer, quando o frigorífero compra um boi, Uhum. ele, em princípio, deveria comunicar se aquele boi pastou numa pastagem que era antes de uma floresta. Só que isso é praticamente impossível. Por quê? Porque esse boi, quando chega no frigorífico, passou já por 6 ou 7 mãos. Ou seja, o fulano A vendeu para o fulano B, o fulano Fácil B, o burlar, fulano A, né? até que chegou no fulano que comprou aquele boi, mas ele falou, eu não queimei nada, tá certo? Nunca Eu nem simplesmente comprei esse boi aqui no mercado X, etc, etc. Então, o rastreamento é cada vez mais difícil, embora você tenha condições cada vez mais. Tem o sistema DETER lá do INPE, que consegue cada vez... E esse sistema de DETER é um sistema que está se aprimorando, porque, na verdade, o sistema DETER ele consegue detectar um incêndio, mas só num período de tempo, num intervalo de tempo mais ou menos grande, horas depois. O criminoso já foi embora. Agora eles estão conseguindo fazer alguma coisa que abrevia para 15 minutos. Então, se houver uma força policial nas redondezas, isso é coisa muito complicada. É a Amazônia, certo? São 4 milhões de quilômetros quadrados. Você não consegue policiar isso, mas o que você consegue fazer é punir o responsável de uma maneira exemplar, de maneira a dissuadir o próximo criminoso. Ora, a legislação no Brasil é completamente... ela é, sabe, de mãe para filho, entende? Quando se trata do incendiário. Porque o que mais acontece é o que? O cara recebe uma multa, mas essa multa ele vai judicializar essa multa. Nem paga, Não, acaba não pagando e acaba entrando, entra em prescrição, né? Quando Então, não é anistiado, né? Porque quando volta não e é meia, a gente anistiado. tem aí legislação para liberar criminosos que cometem esse tipo de infração. Exatamente. Então, na verdade, agora não tenho em mente na cabeça, mas é da ordem de 1 a 5% o dinheiro recebido em função das autuações. As autuações, digamos, sendo 1.000, você tem 10, 15 que acabam recebendo, que entrando nos cofres públicos, entende? Então é alguma coisa... quer dizer, o sistema de repressão ao crime no Brasil, o agronegócio, ele é um crime organizado nesse sentido, certo? Porque ele tem toda uma legislação que o favorece, ele tem um sistema de autodefesa muito grande. Influência política. De influência política enorme, porque ele praticamente controla o Congresso Nacional. E, portanto, ele tem hoje uma atividade que é muito difícil de reprimir, embora, mais do que nunca, seja preciso reprimi-lo. Sim, sim. Tem esse dado aqui que o IBAMA recebeu 1/3 das multas dos últimos 30 anos de aplicação. Então não dá nem para comemorar aquele recorde de multas 30%. aplicadas. O governo Lula falou, nossa, a gente aplicou um monte de multa. Onde está esse dinheiro, né? Onde está esse dinheiro? Agora, professor, voltando um pouco para o tema, para a gente também ter um mapa mais preciso. O senhor mencionou que, claro, o que mais impacta, digamos, em termos, não sei se quantitativos, ou que é a queimada, mas nós temos também a própria produção agropecuária, muita parte dessa produção é feita em fazendas regulamentadas, enfim, gente que está dentro do sistema econômico, produtivo, está pagando impostos, isso também gera gases de efeito estufa através do metano, né? E nós temos a derrubada da floresta. Se a gente pudesse hierarquizar em nível do que impacta mais, ou seja, desses 75% de emissões oriundas das
formas de transformação do uso da terra, que é mais ou menos o conceito técnico que se usa, né? Então, lá no relatório de emissões do Brasil não está agronegócio, está transformação do uso da terra, né? Isso, é um eufemismo. Um eufemismo, né? Então, dentro dessas várias formas que a gente mencionou aqui, queimadas, desmatamento e a própria produção agropecuária legal e formal, o que impacta mais? Se a gente fosse fazer um ranking, estou perguntando isso para a gente depois olhar mais detidamente em cada uma delas, porque, claro, no caso dos incêndios a gente está falando de repressão, mas no caso da cadeia produtiva legal e formal, a gente está falando de enfrentar gente que está muito estabelecida na economia brasileira. Sim. Qual é esse ranking de problemas aí para a gente poder olhar isso com mais atenção? Então, quem contabiliza isso é um grupo do Observatório do Clima, que se chama CEG, né? CEG quer dizer Sistema de Estimativas de Emissões de Gases de Efeito Estufa. Quando você olha aquela pizza lá, você vê a porcentagem, o que foi mais emissão, mais ou menos, por que nós chegamos a esse número 75%? Ora é 76%, ora é 74%, varia de ano para ano. Você divide mais ou menos pela metade. Ou seja, 35% mais ou menos decorre da transformação do uso da terra, ou seja, desmatamento, e os outros falam em agropecuária, que é basicamente, então, o metano, o gado, de forma Então, nós geral. estamos falando que 1/3 das emissões do Brasil vem de boi e vaca. É mais ou menos isso, exatamente. O Brasil tem o maior rebanho bovino do mundo. Pelo IBGE, agora se fala em... Até elegeram um presidente um tempo atrás, aí, parece que o gado... Sim, Exatamente. tem um O time. Brasil tem mais ou menos 210 milhões de pessoas e tem mais de 230 milhões de cabeças de gado. Tem mais boi do que gente no Brasil. E o segundo país com maior gado bovino vem bem atrás da gente. Além disso, nós somos o maior exportador de carne do mundo, né? Por quê? Porque 20% das exportações mundiais provém do Brasil. E quando a gente fala em incêndios, você vê claramente onde que estão esses incêndios. Eles estão muito próximos dos grandes frigoríficos. Que coincidência. É uma coisa curiosa, Quem diria, né? Quem diria? Chocada com essa informação. Então, Essencial, né? então, mais ou menos você tem essa questão. Então, muitas pessoas falam, e com razão, pessoas que estão tentando, com razão, diminuir as emissões de gás de efeito estufa, colocam a questão que é muito importante, que é o seguinte: o Brasil está numa posição muito favorável porque as emissões decorrentes da queima de combustíveis fósseis, ela é relativamente pequena em relação a esses números. Então, se você conseguir fazer o desmatamento zero, e se você conseguir diminuir a produção pecuária no Brasil, que é fundamental que isso ocorra, você tem condições de diminuir as emissões. O Brasil tem condições de diminuir as emissões muito mais do que os outros países. Agora, para isso seria necessário identificar quem é o inimigo. O inimigo nosso é o agronegócio. Entendeu? Ele é o grande responsável pelo fato de que o Brasil se colocou, como você diz, na quinta posição, se coloca na quinta posição no mundo, nas emissões. E quando a gente fala em quinta posição, a gente está colocando como quarta posição a União Europeia. Se você tirar a União Europeia, ou seja, contar só país por país, aí vira quarto. E o Brasil é o quarto maior emissor de gás de efeito estufa hoje, mas é historicamente também, como você estava falando, Gabriela, é a questão do desmatamento da Mata Atlântica. A Mata Atlântica até mais ou menos 1850... Que não está contabilizada também, Que né? também não está ali, contabilizada. Muito Né? bom. Que também não está contabilizada. Sempre muito disfarçado as coisas. Até 1850, a Mata Atlântica estava quase íntegra. De 1850 para cá, tinha tido lá cana-de-açúcar no Nordeste, mas era irrisório. De 1850 para lá, quando você entra no ciclo do café, 1.300.000 quilômetros quadrados de Mata Atlântica foram reduzidos a alguma coisa da ordem de 150, 200 mil quilômetros quadrados, dependendo do critério que você entende, qual é o tamanho do fragmento que você vai entender, entendeu? Como Mata Atlântica ainda. Certo. Então, é isso que faz com que, historicamente, o Brasil seja o quarto país também. O que é curioso, né? Porque as pessoas falam a Revolução Industrial, os países que se industrializaram antes são os mais responsáveis. Sim. Mas sim e não, né? Sim, porque de fato eles fizeram isso, mas o Brasil, sendo o quarto, historicamente também. Né? Entendi. Historicamente, os Estados Unidos é hoje o segundo e historicamente o primeiro. Porque, além de tudo, eles desmataram também. Como se não bastasse, como se não bastasse tudo. Exatamente. Eu sou obrigada a fazer uma autocrítica aqui quanto militante, porque eu tô lendo Ecologia Decolonial, do Malcolm Ferdinand, e ele fala muito sobre essa distância
das consequências da colonização com a atuação ambiental hoje em dia. Como a gente fala pouco sobre esse histórico de destruição. A gente destruiu tudo que a gente entendia como meio ambiente aqui, porque aqui já tinham pessoas, né, que eram muito bem desenvolvidas, na verdade. Recentemente eu vi uma matéria que encontraram um crânio com sinais de cirurgia extremamente delicadas, assim, que tinham sido feitas antes da colonização aqui no Brasil. Então a gente já estava desenvolvido, mas mesmo assim a gente importou um conceito de meio ambiente, porque, desculpa, quem vê o meio ambiente como obstáculo não tem uma Amazônia que nem a nossa, no mínimo. Claro. Então a gente importou essa ideia, né, de destruição, e isso acaba normalizando essa coisa da produção, destruição, e aí aproveitando, já trazer uma polêmica, jogar aqui de leves, de que o agronegócio sempre fala que, como vocês falam mal do agronegócio, a gente alimenta o nosso país. E no fundo a gente sabe que não é bem assim, né? A gente tá falando mais de um agroexportador. E aí, queria jogar aqui essa questão, entender se é realmente o agroexportador, não o agroexportador, mas o agronegócio, o JBS, esse pessoal que destrói, que alimenta os nossos brasileiros. Em hipótese alguma, né? A comida que nós pomos no nosso prato não vem do agronegócio. Que lindo de ouvir. A comida que nós pomos no nosso prato vem do pequeno agricultor familiar, no máximo do médio agricultor. E é curioso porque o médio agricultor, que tem aí, seus 100 hectares, ele se acha agronegócio, porque Sim, ele acha tão bonito ser o agronegócio que ele não é o agronegócio, entendeu? Ele é simplesmente um homem que tem muita dificuldade, vai lá com o chapeuzinho na mão para conseguir um financiamento do Banco do Brasil. O financiamento do Banco do Brasil vai para o agronegócio, certo? Os 516 bilhões de reais do Plano Safra 2025-26, a parte do leão vai para o agronegócio, né? Então, de fato, a nossa alimentação é uma alimentação que não tem nada a ver com o agronegócio. Eu aproveito a oportunidade para dizer o seguinte, quer dizer, quem está hoje produzindo o modelo de alimentação exemplar no Brasil é o MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, porque fazem uma comida saudável, que não tem agrotóxico, próxima do consumidor, portanto a relação consumidor-produtor é uma relação que é favorável para ambos, saudável, cria prosperidade para o produtor e como faz uma comida mais barata, também prosperidade para o consumidor, e é democrático, tá certo? Ou seja, ali não existe uma relação que é uma relação de destruição da natureza, e eles estão fazendo uma coisa muito bonita, o MST, que é o reflorestamento. Sim. Tem uma proposta de até 2030, 100 milhões de mudas, né? Um plantio importantíssimo que está acontecendo concretamente, não está no papel. Eles já começaram a fazer isso, depois houve uma pequena dificuldade por causa da pandemia, mas já estão retomando novamente. Então, nós temos um modelo negativo de negócio, que é o agronegócio, e temos o Brasil tem o melhor modelo positivo de agricultura do mundo. Tá certo? E se você olha para onde vão os recursos do Brasil, vão todos para o agronegócio, certo? E se você tem centenas de milhares de famílias acampadas do MST esperando terra, e o Brasil é um dos países com a maior concentração de terra do mundo. É o país que, tirando o Paraguai, é o país que mais aumentou o consumo de agrotóxico. Quintuplicou. Aumentou por 5 de 1990 a 2021, dado da FAO. Tá certo? Então você vê que eu não consigo encontrar um aspecto positivo no agronegócio. Você fala, não, mas pelo menos isso. Não tem. Zero aspecto. A gente sabe o que não fazer, né, Juliano? Mas não e faz sabe o certo, que não né? faz o certo, né? Mais frustrante que isso. Aliás, deixa eu aproveitar, quero voltar nesse assunto com o professor também, mas quero aproveitar para dizer que se você está ouvindo aqui o Manual de Sobrevivência e quer saber mais sobre a luta pela reforma agrária, quer saber mais sobre os temas socioambientais, quer conhecer alternativas sistêmicas, estruturais para o nosso modelo, você tem que ler o site do Brasil de Fato, brasildefato.com.br, que também tem aí muito conteúdo produzido por gente de primeira qualidade. Fica aqui a dica para você que está nos assistindo. Eu queria voltar para um tema que eu acho que é talvez o mais complexo de enfrentar, que o professor trouxe aqui, que é o reconhecimento de que o agronegócio não faz bem para o Brasil. Hoje há uma compreensão majoritária de que o agro emprega, de que o agro exporta, de que o agro traz divisas para o país e que ele é praticamente indispensável, né? Há uma ideia de que ele é indispensável. O professor está nos dizendo aqui que parte da crise climática é gerada justamente por esse modelo. Então, que deveria haver uma decisão política
por parte de um governo ou vários governos de diminuir o peso do agronegócio gradualmente na economia brasileira e aumentar a participação de outros setores na economia. No entanto, nós temos uma boa parte do agronegócio financiado com recursos públicos. O professor mencionou o Plano Safra, mas nós poderíamos mencionar aqui os financiamentos via Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, ou seja, há uma cadeia financiada por uma decisão política do Estado de que este modelo é importante para a economia brasileira. Então eu queria deixar a pergunta: como disputar uma alternativa sistema ao agronegócio, porque inclusive o agronegócio agora começa a trabalhar a ideia de que vai haver um agronegócio verde, um agronegócio carbono zero, um agronegócio que vai ter baixas emissões, né? Eles começam a trabalhar essa narrativa, né? São bons de narrativa, investem muito em propaganda, né? Compram muitos deputados, mas na opinião sua, professor, é a agroecologia, é a agricultura familiar? Quer dizer, qual é a alternativa que deveria ser oferecida? Vamos imaginar, amanhã venceu um governo zero contradições, um governo que não tem rabo preso com nenhuma estrutura do agronegócio e vai colocar para andar um projeto de superação desse modelo. Por onde começar? Esse governo aí é o meu sonho, mas... Ele ainda não existe, eu sei. Não existe ainda. Mas é evidente que você tem uma demanda muito clara, muito bem formulada de parte, não apenas do MST, mas também, por exemplo, dos quilombos, dos quilombolas, que são grandes produtores agrícolas também, né? Então você tem que dar um apoio financeiro a esses setores, que são setores produtivos, reais, populares, que produzem alimento, que não produzem commodities. Commodity é outra coisa. Commodity é a soja, é o milho, é a carne, é o ferro, cujos preços são definidos lá em Chicago, na Bolsa de Mercadorias e Futuros de Chicago. Não estão falando tem nada a ver com comida. Comida é outra coisa. Claro. Comida antigamente era um direito humano. Você sabe que o Banco Mundial, nos anos 80, tirou o conceito de direito humano do alimento e substituiu pela capacidade de compra do alimento. Então, e aí você tem, o sistema alimentar é seguro se você pode comprar, importar comida na hora que você... E por que eu estou falando isso? Porque, na verdade, você tem uma questão que é muito complexa mesmo, que é a decisão nacional, uma decisão nacional, no caso do Brasil. O Brasil, vamos lembrar, o Brasil é o país biologicamente mais rico do mundo. De longe, o segundo vem lá atrás. Tá certo? E 17 países que eles são chamados megadiversos, biologicamente falando. Maior quantidade de espécies que só existem aqui, né? Chamadas espécies endêmicas, né? Só existem naquele território. O Brasil é o primeiro. Se nós pegarmos os 5 desses 17, os 5 são amazônicos. Então você vê que a Amazônia é uma concentração gigantesca de biologia, de biosfera, de riqueza biológica, tá certo? Então agora, como é que nós temos que fazer isso? Nós temos que ao mesmo tempo trabalhar no território e na nação, como você está falando, ou seja, reverter esse processo de maneira a apoiar quem produz comida e não quem está destruindo a floresta. Mas é um processo internacional também, porque esse sistema, a gente fala muito do sistema energético globalizado, né? Petróleo para cá, mas o sistema alimentar globalizado, globalmente falando, é responsável por mais de 30%, 30% a 33% das emissões de gás de efeito estufa. Porque, vejam, qualquer pessoa de bom senso, vai ali na rua, pergunta para o senhor qualquer que estiver passando, o senhor acha que é razoável plantar soja no Mato Grosso e levá-lo lá para a China para alimentar o porco chinês? Não. Se ele achar que é razoável, eu desisto. Sim, desistimos. E aí eu falei, então eu tô louco, tá certo? É contraintuitivo, né? É contraintuitivo, tá certo? Quer dizer, você tem que fazer uma plantação de alguma coisa para servir aquela pessoa que está naquele território. Então a primeira coisa que tem que fazer é um país que tem que militar pela desglobalização do sistema alimentar. E isso é fundamental. Veja, vamos dar um exemplo. A China é um país que é maior que o Brasil. O Brasil tem 8,5 milhões de quilômetros quadrados, a China tem 9 milhões e pedradas. Maior que o Brasil. Por que a China importa a soja do Brasil, se ela é maior que o Brasil? Tudo bem, se fosse a Bélgica, até entendia. Está transferindo custo ambiental para outro lugar, né? Claro, e porque eles têm eles têm muitos desertos. Então você vê a história da soja. Veja, quando eu era criança, eu sou velhinho, quando eu era criança, eu ouvia falar soja, para mim era uma palavra meio exótica, entendeu? Era uma palavra meio... Hoje em dia você vê a palavra soja em cada esquina. Sim. A China, que foi o país que domesticou a soja,
que inventou a soja, digamos assim, no sentido alimentar da palavra. Ela começa a aumentar a produção de soja dela até os meados dos anos 90. Aí ela percebe que ela não é autossuficiente. Aí você vê o gráfico subindo e ele cai brutalmente. Decisão do Comitê Central. Ele cai brutalmente. E aí você começa, a partir de meados dos anos 90 exatamente, a ouvir falar na palavra soja. No Brasil, na Argentina, nos Estados Unidos, no Paraguai e assim por diante. Então, é evidente que esse sistema não funciona. Esse sistema está quebrado, Juliano, ele está quebrado. E por isso, é porque ele está quebrado, é porque ele é insustentável, é porque ele é inviável, que o agronegócio avança sobre os recursos do Estado, porque se ele não obtiver os subsídios do Estado, se ele não obtiver a renúncia fiscal, ele não funciona mais. Por causa das secas, por causa dos picos de calor, por causa das inundações. Você acha que a soja no Rio Grande do Sul é viável hoje em dia? Ela não é mais viável. A soja lá no Mato Grosso do Norte, com aquelas secas, ela é viável? Ela não é viável. Então, por que ela não é viável? Eles precisam vampirizar o Estado brasileiro para continuar viável até não sei quando. Entende? Então, a primeira coisa que nós teremos que fazer para responder a sua pergunta é entender que esse sistema é um sistema inviável e que mantê-lo viável é cada vez mais prejuízo para nós. Era um custo social, econômico... Gigantesco, né? Gigantesco. E eles não criam prosperidade no território. Né? E daí a importância também do produtor entender que ele não é essa pessoa. E as pessoas de dentro do Congresso também não estão representando ele, né? Porque tem muita dessas narrativas, essas narrativas preguiçosas, eu diria também. Porque o faturamento no final do ano tá sempre ali, né? Nos bilhões e bem altos. Exatamente. Tava vendo que recentemente a JBS tá querendo entrar na lista da Bolsa de Valores de Nova York. E aí começaram a vir algumas críticas sobre essa falta de sustentabilidade da JBS. E aí eles disseram que iam fazer a Revolução Verde, que iam tirar as fazendas que estão desmatando ilegalmente, só que aí não demorou dias para surgirem denúncias de que eles estavam redirecionando os fazendeiros que cometiam desmatamento ilegal, pedindo para eles levarem o boi para fazenda legal, para depois essa fazenda legal sim que tá fornecendo para a JBS. E aí, enfim, da série de narrativas e preguiças e maldades e má intenções da JBS, né? Deixa eu só falar uma coisa que eu acho que é super, assim, que me deixa muito intrigado, né? Porque, voltando à questão um pouco da repressão. Não sei se vocês se lembram que em 2020 houve um incêndio gigantesco no Pantanal. Matou 17 milhões de animais silvestres. Houve pesquisas publicadas, etc., que mostraram 17 milhões de vertebrados morreram nesses incêndios. Esses incêndios foram provocados por 4 fazendeiros. E é sabido isso. A Polícia Federal sabe, conhece o CPF e o RG dessas figuras, entendeu? Não aconteceu nada com eles até agora. Nossa. E o Pantanal é um bioma pequeno, proporcionalmente aos outros, tá certo? Então hoje mais de 20% dele já acabou. Nossa senhora, isso é muito frustrante. Eu tava mexendo, eu sou muito das redes sociais, né? Eu produzo muito conteúdo nas redes sociais e eu tô nessa bolha onde as pessoas falam as coisas livremente, como se não houvesse amanhã. E fuxicando um pouco nos perfis, eu encontrei de um pecuarista que é um dos maiores desmatadores do Brasil há mais de 5 anos. E aí eu entrei no perfil dele e tinha uma foto dele cutucando uma serpente, falando, gente, respeitem a natureza, hein? A natureza é tudo. Umas fotos com umas arara canindé, assim, falando, gente, abençoados por tanta natureza. Eu, não acredito nisso. Dá pra denunciar no Instagram uma publicação dessa? Juro. E aproveitando esse ambiente, eu queria aproveitar e trazer mais uma polêmica, principalmente da internet, que sempre comentam nos meus vídeos, eu não aguento mais esse tipo de comentário no meu vídeo. Eu não posso criticar o desmatamento sem ouvir um faz o L. E aí, a gente sabe que o desmatamento não é uma coisa tão simples assim, né? Não é só aqueles vídeos assustadores de correntaço que a gente vê por aí traumatizando todo mundo. E que existe uma diferença, né, do desmatamento que o Salles promovia tranquilamente com o MMA junto, tá, enfim, com o processo aí nas costas. O ex-presidente do IBAMA também, todo mundo, uma gangue de ecocidas aí. E eu queria entender como que a gente consegue diferenciar e explicar para as pessoas a complexidade do desmatamento, ou pelo menos falar, olha, esse desmatamento
dessa época foi isso, esse desmatamento também tem influência climática, tem isso, e também não passando muito mão na cabeça de que a gente sabe que poderia estar fazendo mais, né? A gente não precisa disso. Os números mostram que houve uma redução, né, Sim, mas que a situação sim, ainda é sim. muito grave. Sim. E num governo tinha um projeto claro, né, que era um projeto de desmatamento, de destruição. Sim. Nesse há duas almas convivendo no mesmo corpo, digamos assim, né? Sim. Uma ótima definição. É uma briga mortal ali entre as Sim, duas almas. Sim. É um conflito. Não, eu acho que, veja, a gente, durante 4 séculos, a gente desmatou no Brasil na base do machado, tá certo? Era um desmatamento artesanal. Não sei para quem gosta de pintura, da história da pintura, tem um famoso quadro do Almeida Júnior, Sim. que é o desmatador, chamava, né? O desbravador, né? Um homem com machado na mão, descansando, tem umas árvores. Né? Esse era o processo de desmatamento no Brasil, que era um processo, portanto, longo, né? Processo longo. A partir de meados do século XIX e, sobretudo, a partir de 1970, porque isso, a partir do século XIX, a Mata Atlântica começa a dançar. A partir da Transamazônica, em 1970, foi a pior catástrofe ambiental produzida na história desse país, foi a Transamazônica. Aí você entra numa outra fase do desmatamento. Né? Você está falando de milhares de quilômetros quadrados por ano. É um desmatamento industrializante, industrial, tá certo? Aí com correntão, né? E você tem muitas denúncias desde os anos, começo do século XXI, não, desde os anos 90 já, final dos anos 90, você tem muitas denúncias de bombardeio de agente laranja. O agente laranja era aquilo que os soldados, que os Estados Unidos lançavam sobre o Vietnã, que eram desfoliantes, para detectar a presença dos guerrilheiros no Vietnã. Eles fazem, você tem fotografia, mas não é um disque-disque, você tem depoimentos muito claros em relação a isso, você tem os recipientes que foram vazios, que foram usados, né, para o desfolhamento. Então, o processo industrial, você joga primeiro, você borrifa com avião agente laranja, você mata, portanto, as árvores, tá certo? E aí você pega uma ou outra, pega a madeira de uma ou outra, e aí você vende essa madeira. Você sabe que a exportação de madeira no Brasil aumentou brutalmente na época do Bolsonaro, mas ia ser uma curva gigante. Tinha um network muito bom, a gente está descobrindo aí. O ministro era agente empresarial dos caras, né? O cara se fez fotografar na frente da madeira, né? O Ricardo Salles, né? Sim. Ele se fez fotografar orgulhosamente na frente da madeira contrabandeada. Agora, o que o governo Lula, que claramente não tem nem comparação com isso, é um governo positivo, é o governo mais progressista que nós tivemos, vamos dizer assim, né? Mais por demérito da concorrência do que por mérito próprio. Sim, vale ressaltar. Mas tá. Porque quando você falou, sabe, Juliano, o que diminuiu, de fato, o desmatamento diminuiu, na Amazônia, mas não no Cerrado. Sim. No Cerrado aumentou e a degradação na Amazônia aumentou também. Não o desmatamento por corte raso, eliminação, mas a degradação. E a degradação é extremamente importante. Ela aumentou mais de 100%, não tenho um número preciso na cabeça. Explica para o nosso ouvinte, porque a degradação é um tema importante, porque tem a ver com a perda de capacidade da floresta. A árvore está lá, mas a perda de capacidade da floresta de captar os gases de efeito estufa. Né? A degradação ela é feita por diversas maneiras, né? A primeira é a extração seletiva de madeira. Você entra lá, você cria uma picada na floresta, que pode ser uma picada, mas pode ser uma estradinha cada vez maior, porque você tem que entrar com o caminhão lá, tá certo? E aí você retira a madeira que tem valor comercial. Então aí o que você fez? A floresta era fechada. Agora você abriu um monte de estradinhas nela. Então o que aconteceu? Há uma insolação maior. O efeito de borda, que eles chamam. Toda aquela borda da floresta agora está exposta ao sol. Portanto, ela resseca, porque aquela floresta não evoluiu ao longo de milênios ou milhões de anos para suportar esse nível de insolação. Então ela fica muito inflamável. Né? Isso é uma primeira questão. A segunda questão, que é o fato de que você está destruindo o solo. E o solo é fundamental. Então você tem uma relação entre porque a árvore maior é ela que protege as outras menores, tá certo? Então, mas para isso ela tem uma capacidade de retirar a água do subsolo muito maior, porque ela é enorme e, portanto, a raiz dela também é mais profunda. Quando você tira essas árvores maiores, que são aquelas que têm mais valor comercial,
você está fazendo com que as outras árvores, mesmo que elas não estejam expostas na estrada, elas também agora estão recebendo uma insolação que ela não recebia antes por causa das árvores mais altas. Então você vê claramente o quê? Que hoje já, em toda a região que eles chamam do desmatamento, como é que chama isso? O arco do desmatamento, você vê que as florestas estão emitindo, a floresta amazônica está emitindo mais gás mais dióxido de carbono do que captando. Olha, emitindo mais do que captando. O que significa isso? Significa que mais árvores estão morrendo do que nascendo e crescendo. Porque as árvores que morrem também viram composto orgânico e também emitem, como tudo que apodrece no mundo, também emite gases de efeito. Exatamente, elas vão ser decompostas por bactérias que vão emitir também gás de efeito estufa. Então, a degradação ela é muito importante. Se você fizer o balanço entre o desmatamento por causa de eliminação de floresta e a emissão por causa de degradação, a emissão por causa de degradação é ainda maior. Só que ela não entra, mais uma vez, no inventário nacional. Meu Deus! Ela não entra. Não entra o incêndio, não entra a degradação e não entra o metano emitido pelas hidrelétricas. Porque as hidrelétricas emitem uma quantidade gigante de metano. Por uma razão muito simples. Nos lagos. Você tem o quê? Você tem um sistema que tem a vegetação lá, porque fizeram a represa, tem vegetação, aquela vegetação está apodrecendo. Mas quando ela está lá no fundo, ela não emite oxigênio, não tem oxigênio suficiente lá, então quando não tem oxigênio, chama-se anóxico, né? E portanto significa que a bactéria que está decompondo aquilo lá, ela emite metano. Esse metano fica lá embaixo. Só que a água da represa que vai passar pela turbina sai lá por baixo. Então quando você mede a quantidade de metano que está em cima da represa e você mede a quantidade de metano que está depois das turbinas, você vê uma quantidade gigantesca de metano a mais do que em cima da represa. Entendi. Mas isso também não entra no inventário. Ele é exalado quando a água passa pela turbina. Quando a água passa pela turbina, porque daí vai junto o metano. Tá certo? Que estava aprisionado na profundidade do reservatório, tá certo? Então, quando a gente vê, saiu uma pesquisa muito interessante sobre isso. No mundo, quando a gente olha a quantidade de gás de efeito estufa registrado pelos países e a quantidade estimada... Realmente emitida? É alguma coisa entre os Estados Unidos e uma China. Uau. Tá. Tem uma entidade aí do tamanho maior que os Estados Unidos e menor que a China, do ponto de vista das emissões, que não está sendo contabilizado. E aí depois os cientistas se perguntam, mas está aquecendo mais do que a gente esperava. Pô, eu acho que está aquecendo mais. Os dados estão errados, né? Nossa. Os dados estão subestimados. A situação é pior, então, do que a gente já vê, né? Exatamente. Coisa. Agora, professor, tem a gente está falando aqui de que, óbvio, é muito insuficiente o que o Estado tem feito, quando não tem feito o contrário, né? Quer dizer, em tese, o Estado tem uma série de obrigações, né? Nos seus 3 níveis, municípios... Constitucionais para cuidar do meio ambiente, certo? E nós estamos verificando aqui, nessa nossa conversa, de que o Estado não só tem feito menos do que deveria e poderia, seja em termos de fiscalização, de mudança do modelo produtivo, como está financiando um modelo que tem alto potencial de degradação do meio ambiente. Agora, isso é um problema já em si mesmo, quer dizer, já é um problema de difícil solução. E quando a gente tem uma ação deliberada de um dos poderes da República, que é o que aconteceu recentemente com o PL da devastação, para arrebentar de vez com a legislação ambiental. Sei que você teve várias discussões sobre isso, seguramente acompanhou de perto as mudanças que estão sendo propostas no tal do PL da devastação, né? O que pode acontecer com o Brasil se esse PL se mantiver, né? E esse vai ser o esforço do Centrão, do Congresso Nacional, se mantiver tal como foi pensado pelo agronegócio, em termos de escala, de ampliação, de aprofundamento da crise, porque tira do Estado o principal instrumento de fiscalização que ele tem, aí não só para combater o desmatamento, mas também para combater outras ações de degradação ambiental, quando você vai abrir uma estrada que corte uma floresta, quando você vai construir um empreendimento privado, um hotel numa praia, tudo isso precisa de licenciamento ambiental, né? Qual é a consequência para o país em termos de combate às mudanças climáticas se esse projeto for, digamos, consolidado na nossa legislação, tal como o Centrão e o agronegócio defendem? Vamos começar, né? O licenciamento é um marco civilizatório, tá certo? O que é o licenciamento? É o fato do seguinte, tem um fulano que quer fazer um empreendimento, que vai dar lucro para ele. Bom,
que faz o licenciamento? Ele analisa, ele avalia se aquele empreendimento pode ser benéfico para ele, mas ele é prejudicial para o bem público. É isso que é o licenciamento, certo? Ou seja, eu quero lucrar, tudo bem, mas eu vou prejudicar a comunidade? A custo de quê? Né? A custo do quê? Certo? Então o licenciamento vai lá e diz, pode fazer se e somente se você fizer dessa maneira e não daquela maneira e assim por diante. Por isso que é o licenciamento, não é a proibição. Bom, quando você tira esse marco civilizatório fundamental, tá certo? Porque isso aí não nasceu ontem, não nasceu antes, entendeu? Ele nasce no século XVIII, quando começa a surgir o conceito de cidadania, que existe um bem público comum que deve se sobrepor ao bem privado. Isso aqui é isso, sabe? Não é Esse é o tamanho do retrocesso. Esse é o tamanho do retrocesso, Retrocesso é o retrocesso multissecular, tá certo? Quer dizer, é um negócio assim. Agora, o Brasil, veja, nós temos um processo de degradação ambiental, socioambiental, que é basicamente feito por 4 fatores. O primeiro são as emissões de gases de efeito estufa, aumenta o aquecimento. A segunda é a destruição da biosfera, a destruição da natureza. Nós somos parte da natureza. A gente acha, não sei por que cargas d'água, a gente acha que a gente não é a natureza, só porque a gente tem um celular no bolso. Não, a gente é um organismo, gente, tá certo? Esse organismo tem uma faixa muito precisa de capacidade de adaptação a calor e a frio, a alimentação, etc, etc. O terceiro ponto, primeiro, clima. Segundo, biosfera, biodiversidade. O terceiro, poluição. A quantidade de poluição que nós estamos recebendo através daquilo que nós respiramos, daquilo que nós comemos, por causa, sobretudo, dos agrotóxicos, mas não só. Você tem 350 mil substâncias químicas industriais aí, que a gente está em contato. Ultraprocessados, inclusive. Ultraprocessados, etc, etc, etc. Tem um dado que é muito fundamental. Você vê o aumento do câncer no mundo, não só no Brasil. Aonde que ele está aumentando mais? Na faixa etária de infância, adolescência e menos de 50 anos. Em todos os lugares está aumentando, em todas as faixas etárias, mas ali é que está aumentando mais. O que fala é o seguinte, porque antigamente o que a gente falava? Não, porque o cara está vivendo mais e por isso tem mais câncer. Mas não é mais esse fator. O fator agora é que você tem, de fato, faixas da população que estão mais por causa da poluição. E o quarto fator, né? Então, primeiro, o clima, segundo, biodiversidade, terceiro, poluição, e o quarto é o empobrecimento. A desigualdade social, socioeconômica é cada vez maior. Na história da humanidade, nunca houve um momento de tanta desigualdade social. Se você pegar os Estados Unidos, são 3 caras que têm mais dinheiro, mais posses, mais ativos do que os 50% mais pobres da população dos Estados Unidos. Aqui no Brasil são 6. Então você nunca ouve isso no mundo, claro. Entende? Esse nível de desigualdade. Então, esses 4 fatores é que inviabilizam. Ora, o licenciamento ambiental, ele é um freio contra o agravamento dessas 4 crises. Então, para te dizer o que eu acho disso, eu lamento ter que dizer o que eu acho disso, mas eu digo para vocês, o Brasil tem 20 anos de data de validade. Uau. Tá certo? Não tem 30. Tem 20, 25 anos, não tem 30 anos, porque nesse nível de aquecimento, nesse nível de destruição de biodiversidade, nesse nível de poluição e nesse nível de aumento de desigualdade, não tem país. Não tem país, tá certo? Porque é muito elementar, quer dizer, você pode fazer um chip num lugar com ar-condicionado. Tá horrível lá fora, tá menos 30 ou tá mais 50. Você tá aqui dentro do ar-condicionado, tá vendo teu chip. Agora, se você está fazendo agricultura, você não consegue fazer isso. Você não tem ar-condicionado para agricultura, tá certo? Então a agricultura já é uma atividade cada vez maior de alto risco. Você planta, mas não colhe. Nesse estado atual. Agora, você imagine você põe 1 grau a mais. 1 grau na temperatura média global, né? 1 grau não é na variação do dia, é na temperatura média global. Sim. E aí você tem um país que não tem condição de se alimentar, que tem problemas de escassez hídrica, de não ter água para as pessoas. Você tem problemas de poluição com aumento cada vez maior do agrotóxico. Sobrecarga do sistema de saúde. Sistema de saúde, assim por diante. Você não tem uma capacidade, você não tem um país viável. Né? Então você tem uma escolha muito clara. Ou você veta esse PL da devastação por completo. E ao contrário, faz avançar uma legislação mais restritiva em relação a isso, ou você não tem país. Não tem país mesmo, certo? É importante lembrar, né, que se tirar todo o nosso ego de ser humano e tudo que o ser humano criou a partir de fantasias e de estrutura de sociedade, nós somos meros primatas em um planeta que precisa de todo
tudo isso, né? E a partir disso surge esses termos da crise climática e tudo, inclusive o de ecocídio, que é muito complexo, envolve diversos setores que estão entrelaçados. E queria ouvir mais, porque tem tudo a ver com o seu trabalho também, tratar essa questão do ecocídio, explicar e popularizar esse termo. Deixa eu então fazer uma propagandazinha aqui que eu vou publicar. Opa, A editora Expressão Popular está publicando um livro meu que se chama Ecocídio, e o subtítulo do livro é Por uma Agricultura da Vida, sendo que a palavra agri, né, o sufixo agri está entre parênteses, então é uma agricultura e uma cultura da vida ao mesmo tempo. Que legal. E é muito legal você pensar o fato seguinte, quer dizer, a palavra agronegócio, ela tirou o essencial da agricultura, que é a cultura. A cultura, Nossa, ela substituiu a cultura pelo negócio, tá certo? Sim. Então, e isso já te dá um pouco a ideia do tamanho da encrenca, não é? Agora, eu digo a você o seguinte, quer dizer, no final da Segunda Guerra Mundial, 1945, criou-se o Tribunal Penal Internacional. Está lá em Haia, na Holanda, etc, etc. Muito bem. Já condenou o Netanyahu lá por causa disso e outras figurinhas. Esse tribunal, ele tem jurisdição, a competência dele é para 4 tipos de crime. Genocídio entre eles. Pois crimes de guerra, etc, etc. São 4 tipos. Quando ele foi criado, havia uma pressão para que houvesse um 5º crime, que era o ecocídio. E se não se sabe muito bem, tem uma figura que estudou muito bem isso, que morreu recentemente, uma grande ativista inglesa, que houve uma reunião secreta lá, da qual ela sabe que participou a Arábia Saudita, mas ela desconfia que o Brasil participou também, mas ela não afirma com certeza, que retiraram o ecocídio, o crime de ecocídio. O que é o crime de ecocídio? O que é o ecocídio? O ecocídio é uma destruição sistemática de natureza deliberada. Né? Uma coisa é um incêndio que pode ter destruído uma quantidade enorme de vida, mas não é deliberada. O ecocídio é alguma coisa que é um crime de destruição sistemática da natureza. E esse termo começa a entrar na circulação sanguínea, digamos assim, né? Da cultura, da política, etc. Né? Sim, a gente usa muito. No final dos anos 60. A primeira vez que ele aparece, de fato, em nível diplomático, é quando o primeiro-ministro da Suécia, Olof Palme, que depois foi assassinado, em 72, numa reunião internacional em Estocolmo, acusa os Estados Unidos de ecocídio. Exatamente por quê? Porque estava lançando agente laranja sobre as florestas do Vietnã. Olha. Essa palavra começa a explodir. No dicionário brasileiro, ela aparece pela primeira vez em 1985. 40 anos atrás, nós estamos falando. Portanto, é relativamente recente esse termo, tá certo? Ora, o Brasil é o país que mais destrói. Eu falei para vocês há pouco, ele destruiu 3 milhões de quilômetros quadrados de manta vegetal nativa, não só florestas, manta vegetal nativa, em 50 anos e 55 anos. Nenhum país do mundo fez isso, tá certo? Então o Brasil seria o país mais sujeito a ser processado por isso. Só que o Tribunal Penal Internacional, ele não processa países, ele processa indivíduos. Mas está cheio de indivíduo aí que poderia ser. Que não falta gente, que não falta né? indivíduo para ser processado. Muito bom, professor. Olha, bom, fechamos com chave de ouro nossa conversa aqui, porque afinal de contas, não só aprendemos muito, como ainda saímos com indicação de leitura. Sim, Luiz Marques exato. tem várias obras publicadas, também mais uma aí saindo do forno. A gente está fazendo aqui, bom, nosso programa chama Manual de Sobrevivência, então estamos escrevendo um manual de coisas que, né, cada episódio nos ensina, né? Eu não sei o que a Gabi acha, mas eu acho que o principal que a gente aprendeu aqui hoje nesse bate-papo, os nossos ouvintes, talvez, e é algo difícil de aprender, porque para ser implementado vai dar trabalho, de que não dá para reformar o modelo agrícola brasileiro, ou seja, tornar o agronegócio bonzinho, verdinho, né? Que é preciso ter outro modelo produtivo. Então, se eu fosse escrever aqui o verbete do nosso manual, né, o verbete aqui, o capítulo deste manual, eu indicaria para você, Gabi, para o Luiz Marques, quero ver se vocês concordam comigo, de que o agronegócio é irreformável. O que você acha? Irreformável. Gosto, ainda colocaria uma setinha
de que é notícia boa, no caso, de que a gente tem a solução. A gente tá de frente pro caos, mas a gente sabe o que a gente tem que fazer, tem reforma agrária, tem o MST com inspiração, tem construções coletivas. Então a gente tá de frente pro caos, só falta fazer. É isso, professor? Totalmente. E eu quero até lembrar, né, que o MST é talvez o movimento social mais organizado e mais antigo. O MST foi criado em 1984, o primeiro congresso dele foi em 1985, Congresso Nacional, 1985, portanto ele tem 40 anos de existência resistindo a todo tipo de ataque, de calúnia, de agressão, de crime, etc. E está lá firme, está hoje maior do que sempre foi. Conquistando, né? Conquistando, tá certo? E o que ele precisa hoje é de um apoio do presidente Lula. Que põe o bonezinho do MST de vez em quando, mas não está fazendo aquilo que devia fazer, presidente que era exatamente... Lula, ouça aqui o Manual de Sobrevivência. Pois é, MST não é marca de boné. Tem milhares aí de famílias coletivo. esperando para serem assentadas e não estão sendo assentadas, tá Sim. certo? Por que ele não faz isso? Porque ele não tem coragem de confrontar o agronegócio. Né? Então, eu acho que eu poria aí um PS aí no seu verbete. PS, ele é irreformável por qualquer governo. Por qualquer governo, sim. Ninguém deve confiar no agronegócio. Exatamente. Professor Luiz Marques, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso Manual de Sobrevivência. A gente volta na semana que vem, nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-canal, e voltamos com mais temas que tenham a ver com o combate à crise climática e as alternativas para salvar o planeta. Obrigado, até a próxima. Obrigado a vocês. Esse foi mais um episódio do Manual de Sobrevivência. A pesquisa e roteiro é de Janaína Maurer e Cauê Escarim. A produção é de Elô Macrini. No Brasil de Fato, a direção de podcasts é de Camila Salmásio. A coordenação de jornalismo é de Monize Ravena. Trabalhos técnicos de Adilson Oliveira e Marina Ortega. Segue a gente nas redes sociais e manda sua pergunta ou sugestão lá pra gente. Eu sou Juliano Pessol e a Gabi é gabi.brasiliae. Segue o programa no Spotify ou no seu tocador de podcasts favorito. E segue o @Brasil de Fato no YouTube e o @Rádio Brasil de Fato nas redes sociais. Muito obrigado e até o próximo programa.